Ninguém, nenhum ser humano é alguma coisa sem a tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga paz para esse culto, paz para essa rua e paz para os corações. E que acima de tudo, nós venhamos entender a tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos estão bem? Aplauda o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu sei que o irmão João já estava doido para aplaudir, só estava uma oportunidade, já estava pedindo ali, pelo sorriso dele, tá vendo? Ele já estava doido, aplaude em nome de Jesus. Aí, quando ele ouviu o Gabriel pedindo, ele falou, isso que eu estava querendo. Todos estão bem? Amém. Cumprimente mais uma vez essa pessoa que está do seu lado. Deseja para ela um ótimo culto, uma ótima noite. Fala assim, meu irmão, você faz parte das minhas orações. Amém. Aleluia. Com um sorriso, amém, irmãos? Não precisa cumprimentar triste, não. Mas eu vi que todo mundo cumprimentou alegre. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Geraldo. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Irmãos, nós estamos em mais uma quarta-feira. São agora 8 horas e 11 minutos. Eu te prometo que você vai sair daqui no tempo certo. Não precisa preocupar com o tempo. Mas hoje nós temos uma palavra especial de Deus para o nosso coração. Por que eu digo para o nosso? Porque não é somente para o meu. Antes mesmo da pregação chegar nos seus ouvidos, chega no ouvido de quem prega. E hoje Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Eu já adianto que essa palavra não é indireta para ninguém, até porque altar não é lugar de indireta. Amém, irmãos? Essa pregação ela já estava pronta há muito tempo. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler muito Provérbios hoje. Alguém que gosta do livro de Provérbios? Amém. Amém. Fiquei feliz. Hoje vocês estão animados, hein? Amém? Estou feliz com a animação da igreja. Pela primeira vez eu não vou pedir, não, fala com mais animação. Vocês já falaram com animação. Nós estamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu sinto que essa animação não é à toa. A palavra do Senhor fala que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Deus está trazendo alegria para corações aqui, amém, irmãos? Aleluia. Gabriel, eu cheguei aqui triste, angustiado, ansioso. Deus vai te dar alegria nessa noite, amém? Vou falar mais uma vez, Deus vai te dar alegria nessa noite, amém? Aleluia. Creia nisso. Não leve como mais uma palavra, mas leve como a palavra. Lucas capítulo 23, nós vamos ler somente essa passagem no Antigo Testamento, mas nós vamos ler hoje somente Provérbios, além de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nós podemos ler? Amém. Para você que nos assiste pelo telefone, pode procurar por enquanto. Lucas capítulo 23, versículo 34. Podemos ler? Amém. Amém. Está nos dizendo assim: Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Irmãos, antes de nós irmos para Provérbios, eu quero te explicar o que está acontecendo aqui, mas é provável que você saiba. Só que se você não souber, eu quero te explicar de uma maneira simples. Todo mundo já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Amém. Amém. Um grande filme. Naquele filme vai nos mostrar Jesus 24 horas antes de ser crucificado. Aquele filme ele é muito pesado, mas ele é muito real. Mostra Jesus sendo crucificado. E tem cenas ali que são tão pesadas, mas tão pesadas, que é recomendado a crianças de 10 anos para baixo não assistirem. Mas Jesus passou por dores, por agonia, muito pior do que aquelas. Você vai ver naquele filme Jesus, os soldados zombando de Jesus, rindo, brincando. Aí, lá vai o rei dos judeus. Você não é o homem que curava. Você não é o homem que fazia as multidões pararem. Você não é o homem que multiplicava pães e peixes. E agora, Jesus, cadê você? Você não é o rei dos judeus. Se você é bom mesmo, sai dessa cruz. Você vai ver naquele filme pessoas e soldados pondo coroa de espinhos em Jesus. Imagina uma coroa de espinhos entrando na sua mente. Não, para por aí, não precisa imaginar, amém? Jesus apanhando de maneiras assim terríveis, e nós vemos naquele filme Jesus dizendo
Exatamente essa frase de Lucas capítulo 23, versículo 34, que nós vamos ler mais uma vez. Está nos dizendo assim, olha, Jesus disse, Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Irmãos, eu não vou te pedir hoje para repetir o tema dessa pregação, mas eu senti do Espírito Santo de falar nessa noite sobre o perdão. Nós vamos falar hoje sobre como perdoar, sobre como nós tirarmos a raiva do nosso coração. Eu não sei quem você é, na verdade algumas pessoas aqui eu conheço, mas o seu coração, o que passa na sua mente, os seus sentimentos, somente um sabe, Jesus. Mas eu creio que nessa noite existem pessoas aqui com rancor, ódio, mágoa, com raiva instalada no coração, mas nessa noite Deus quer curar isso, amém? Eu não vou te dizer somente palavras duras, difíceis. Olha, se você não perdoar, você vai para o inferno, vai arder no fogo do inferno. Não, talvez isso você já saiba. É verdade, é. Infelizmente, para quem não perdoa, existe um castigo. Mas eu não vim hoje te falar desse castigo. Hoje eu vim te falar da cura. Hoje eu vim te falar da solução. Hoje Deus me trouxe aqui para te falar como perdoar e como parar de ter raiva das pessoas. Nós estamos vendo Jesus sendo crucificado. Irmãos, para prestar atenção comigo. Às vezes você hoje chegou aqui e fala assim, Gabriel, você não sabe, cara, o que já me aconteceu? Eu já ajudei aquela pessoa, emprestei dinheiro, sabe? Dei cesta básica, dei roupa, eu fiz de tudo. Eu fiz coisas que o pai e a mãe da pessoa não faria. Eu fiz um papel assim, de tudo para a pessoa. Você acredita que a pessoa ainda olhou na minha cara e falou assim, eu não te pedi nada. Gabriel, você não sabe como é que a ingratidão doeu no meu coração. Às vezes, pessoas que estão me ouvindo aqui vão falar dentro de si agora. Ah, o Gabriel vai falar de perdão? Ah, não, perdão não. Oh Deus, prega outra palavra, perdão não. Sabe por que perdão não? Porque o Gabriel não sabe quem meu pai foi, quem minha mãe foi, o que fizeram comigo, como é que foi meu passado. Não sei, irmão, Deus sabe. Eu não vou te falar que a sua dor, ela foi em vão, não foi. Deus, Ele quer usar as nossas dores, por mais que não é o tema da pregação dessa noite. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Às vezes a gente ouve um pregador falando de perdão e fala assim, mas o que fizeram comigo não faz nem com cachorro, me humilharam, me trataram mal, me menosprezaram. Mas, deixa eu te dar uma notícia, fizeram isso com Jesus também. Ah, quem que era Jesus? Não, Jesus não era como nós não, sabe? Muitas vezes a gente não quer perdoar as pessoas que nos feriram, mas a gente esquece que o homem mais justo, o homem mais puro, o homem mais inocente, o homem mais reto que já passou nessa terra, morreu de modo injusto. Esse versículo que nós estamos lendo, olha, vamos ler mais uma vez, ele é muito poderoso. A palavra de Deus transforma, amém, irmãos? Amém. Ler a Bíblia nunca enjoa, ler a Bíblia nunca é repetição, sempre traz cura para a nossa alma. Às vezes a gente não vê, porque acontece no mundo espiritual, mas traz. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Imagina essa cena comigo, irmãos. Jesus está preso na cruz, pessoas ali que estavam vendo Jesus. Eu vou fazer o papel de Jesus agora, amém? Quem dera, né? Se eu um dia puder amarrar as sandálias de Jesus, eu já estou bom. Mas eu ainda estou longe, é por isso que eu estou nessa terra. Se eu tivesse perfeito, Deus já tinha me arrebatado. Não deixa ninguém te acusar, não. Não tem ninguém perfeito. Não tem pastor perfeito, pregador perfeito, gente que louva perfeito. Perfeito é só Deus. Amém, irmãos? Amém. Só esse que estava aqui nesse texto está aqui nessa noite. Amém? Amém? Então esse homem perfeito, justo, puro, está lá, sofrendo. Já tinha apanhado, já tinha tomado lenhada. Estava lá sofrendo mesmo. Um prega aqui, outro prega aqui, prego nos pés. Aí ele olha para as pessoas, e que Deus livre e guarde cada um que está aqui, mas ele olha para as pessoas e eu fico imaginando a mente de Jesus. Olha lá o Gladson, rapaz, ele era cego, eu curei ele, agora ele está vendo e está me mandando crucificar. Nossa, o Daniel, nossa, aquele rapaz ali, ele não andava, eu fiz ele andar, agora ele está falando, mata, mata, crucifica. Imagina o coração de Jesus, irmãos. As pessoas que estavam ali pedindo a morte dele eram pessoas que ele tinha curado, eram pessoas que ele tinha transformado familiar, eram pessoas que Deus tinha mudado a história. Você acha que você sofre? Eu acredito nisso, eu não estou dizendo aqui que a sua dor não tem sentido, não tem, mas imagina alguém que é 100% bom e salvou a humanidade, olhar para aquelas pessoas e falar assim, Pai, você não perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muitos de nós
quando temos mágoa ou ódio de alguém, ou rancor, ou ressentimento, a gente fala justamente o contrário do que Jesus falou. Sabe o que a gente fala? Aquela pessoa ali merece morrer mesmo, merece queimar no fogo do inferno. Não, nem tem bobo não. Aquela pessoa sabia o que estava fazendo, aquela pessoa ali agiu de má fé, agiu de maldade, mas Deus, o Senhor dos senhores, Ele olhou e falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, vamos pensar comigo. Peraí, como é que aquelas pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo? Ali existiam homens e mulheres que estavam torcendo para a morte de um homem. Por que Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Porque Jesus sabia de algo que a gente não sabe. Eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Hoje, nessa noite, nós vamos falar de 3, dentre tantos passos que a Bíblia nos ensina para perdoar as pessoas ao nosso redor. É fácil? Não é. Eu tenho uma admiração muito profunda pelo meu pai, pela minha mãe. Pela minha mãe eu não posso citar o que é, mas pelo meu pai eu posso. Vou entrar num assunto sensível aqui agora. Quando o meu pai me disse que perdoou o assassino da própria irmã, eu coloquei algo na minha mente: é possível perdoar qualquer coisa. Olha, irmãos, que Deus dê muita vida à minha irmã Giovana. Cadê ela? Te amo, Giovana. Está ali uma menina incrível, amém, irmãos? Uma menina que Deus vai usar e já usa, vai usar ainda mais. Eu não consigo imaginar a minha vida sem aquela pessoa. Perdoar o assassinato da própria irmã. Meu pai olhou nos meus olhos e eu vi verdade nos olhos do meu pai. Ele perdoou. Minha mãe, eu não posso entrar em detalhes. Eu olhei no olhar da minha mãe e ela me disse: eu perdoei. Sabe qual que é a profundidade de você ver no olhar de uma pessoa ela dizendo que perdoou? Perdoar um assassino, perdoar alguém que te faz mal, perdoar às vezes alguém que te abusou sexualmente, perdoar alguém que menosprezou você, perdoar alguém que te negou comida, te negou água. Sabe qual que é a profundidade de perdoar alguém? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas estavam matando Jesus. Não estava falando mal dele no Instagram, não. Não estava fazendo fofoca com o nome dele, não. Aquelas pessoas estavam matando ele. Era literalmente a morte. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, e nós vamos falar somente do nosso Senhor, por mais que nós vamos ler outros versículos, mas nós vamos falar do nosso Mestre Jesus Cristo. Amém? Sempre é bom falar de Jesus, amém, irmãos? Jesus nos ensina o que é perdoar. Não precisa responder para mim: será que você perdoaria as pessoas que estavam te matando? Não sei quanto tempo faltava para Jesus morrer, se eram minutos, horas. Imagina essa cena. Você, olhando para o relógio, pensando assim: daqui uns 10 minutos eu estou indo, vou morrer. Sentindo dor, sentindo angústia, sentindo todos os piores sentimentos. A Bíblia diz que Jesus levou os pecados de todos nós. Você pode dizer amém? Sobre si, olhando para o assassino. Quem que eram os assassinos de Jesus, Gabriel? Nós. E dizendo: Pai, perdoa. Que exemplo, amém, irmãos? Nunca haverá um homem como Jesus Cristo, nunca. Nunca haverá. Provérbios, capítulo 3, versículo 13, nós podemos ler? Amém. Está dizendo assim, olha: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Mais uma vez: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Nós vamos falar sobre a sabedoria. Sabe, irmãos, o primeiro passo para nós perdoarmos as pessoas que estão ao nosso redor é entender que muitas delas, assim como Jesus disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus ainda disse para nós: olha, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa. A Bíblia faz questão de nos dizer no versículo que nós acabamos de ler o seguinte: olha, como é feliz o homem que acha sabedoria. Vamos ler mais uma vez: como é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém o entendimento. Nós vamos falar nessa noite sobre a sabedoria. Por que, Gabriel, sabedoria? Porque a sabedoria nos ajuda a perdoar. Repete comigo assim: o primeiro passo para eu perdoar é o entender o nível do meu acusador.
Agora entende o que você acabou de repetir, o que eu acabei de te dizer. O primeiro passo para perdoar é entender o nível do seu acusador. A Bíblia nos diz o seguinte, olha, como é feliz o homem que obtém sabedoria. Você já deve ter escutado isso em vários lugares, mas sabe por que existem pessoas que te ferem? Sabe por que às vezes existe um patrão que te persegue? Existe um familiar que está longe, mas fala mal de você? Sabe por que existem pessoas que tentam deixar raiva, rancor, ódio, ressentimento no seu coração? Porque faltam duas coisas nelas: felicidade e sabedoria. Quando Jesus vai nos dizer o seguinte, olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Jesus não estava mentindo não, irmãos. Eu já ouvi pregadores dizendo o seguinte, é claro que Jesus estava falando ali como uma metáfora, é claro que Jesus estava falando ali de uma maneira, uma linguagem. Não. Quando Jesus vai dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, é porque realmente aqueles homens não sabiam. Gabriel, você quer me dizer então que aquela pessoa que me feriu, que me deixou com raiva, com rancor, com ódio, com ressentimento, não sabia o que estava fazendo? Claro que sabia. A pessoa fez e sabia o que estava fazendo. Deixa eu te dizer algo, não sabia. Sabe por quê? Porque a pessoa que realmente sabe, no sentido real da palavra, ela vai obedecer à Bíblia. Saber vem de sabedoria. Todo mundo que te fere, ou que já te feriu, ou que talvez tentou deixar uma marca no seu coração, não tinha sabedoria. Antes de ter raiva ou rancor de alguém, pense o seguinte, olha, se aquela pessoa estivesse bem, não teria feito isso comigo. Mas deixa eu te dizer, Gabriel, você não sabe o que a pessoa fez? Sei, sabe? Sei. Pessoas feriram o próprio Filho de Deus, e o Filho de Deus disse o seguinte, olha, Pai, perdoa, pois elas não sabem o que fazem. Entende isso, irmão, vai mudar a sua vida para sempre. Quando você pensar em ter raiva, rancor, ódio de alguém, lembre disso. Se aquela pessoa tivesse sabedoria, não teria feito isso. Gabriel, mas é fácil falar, você não sabe o que fez comigo. Mas, algo eu posso te dizer, se você tentar pagar na mesma moeda, quem vai perder é você. Se você guardar rancor e ódio no seu coração, quem perde somos nós. Às vezes, e eu não vou dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes, as pessoas não estão nem aí. Xingam, discutem, fazem o que for, e muitas vezes nós ficamos feridos. A pessoa está vivendo, irmãos. Lembra disso. Isso vai curar o seu coração nessa noite. Eu tenho raiva de uma pessoa, porque lá em 2002, quando o Ronaldo ainda ganhou a Copa, a pessoa fez isso comigo. Irmão, está no passado, deixa o passado no passado. Eu não vou lembrar agora com perfeição o ditado não, mas aquele ditado é verdade. Como é que é o ditado? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Sempre vai lembrar, não é? Muitas vezes somos nós assim, a gente acorda, aquela pessoa me fez isso, mas deixa ela, no dia que ela me trombar, ela vai ver o que vai acontecer comigo. Aquela pessoa me fez aquilo, e a pessoa que feriu, tá lá, igual chapeuzinho vermelho andando em estrada fora, tá vivendo a vida dela, e às vezes a gente tá ali descabelando, deixa a pessoa passar na rua. Irmãos, deixa eu contar algo, que parece brincadeira, mas não é. Uma vez eu estava conversando e tal, beleza, trocando uma ideia, conversando com o pastor, falando da palavra do Senhor, surgiu uma outra pessoa no assunto, aí a pessoa falou assim, pastor, você não vai acreditar o que aconteceu comigo? Aí o pastor, não, o que aconteceu com você? Pastor, só acredita que falaram mal de mim? E a pessoa que falou mal de mim estava na praia, curtindo férias. Aí o pastor olhou e falou assim, peraí. A pessoa estava na praia, curtindo férias, e ao invés de olhar para o mar, para a gaivota que está passando, para o coqueiro, vai olhar e lembrar de você. Irmão, para prestar atenção. Se a pessoa que estivesse bem, ela ia estar curtindo a praia, não ia estar lembrando de você não. Hoje perdoa quem te feriu, hoje perdoa quem falou mal de você, hoje perdoa quem te deve e não pagou. Não é fácil, eu não vim aqui dizer uma pregação fácil, não é, mas lembre disso, se a pessoa estivesse bem, se a pessoa tivesse sabedoria, o versículo começa assim, como é feliz o homem que acha sabedoria. A pessoa que feriu, ela não é nem feliz e nem tem sabedoria. Para que você vai se rebaixar o nível da pessoa? Não, você quer saber o seguinte, eu vou discutir de volta, falou de mim, deixa eu te contar uma coisa, meu nome é Gabriel Costa, amém? Todo mundo me conhece aqui? Amém. Meu pai é o pastor Gladson e a minha mãe é a pastora Gleice. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Quando você é um filho de um pastor,
filho de uma pastora, e se você é um pastor ou é uma pastora, vão falar mal de você. Ah, mas é porque eu não fiz nada. Meu pai também não fez, não. Ah, mas é porque eu sou bom. Minha mãe também é boa. Mas vão falar mal de você sendo bom ou ruim, independente do que for. Não falaram mal de Jesus, não vão falar mal de mim, irmãos. A gente tem que ter essa sabedoria. Gabriel, inventaram uma mentira com meu nome, você não sabe como é que foi, fizeram ali. Inventaram com Jesus também, inventaram uma mentira, tão mentira, mas tão mentira, mas tão mentira com Jesus, que puseram ele na cruz. Pensa pelo lado bom, se nós formos olhar e colocar na balança, a gente está melhor que Jesus. Que isso, Gabriel? Melhor que Jesus? Melhor que Jesus. Por quê? Porque Jesus tem um caráter muito melhor que o nosso e foi parar na cruz. A gente que é falho, cheio de defeito, que também já fez coisa ruim com os outros, que também precisa do perdão de Deus, a gente está aqui na igreja. Aí às vezes a gente quer achar que a gente é melhor que Deus, que a gente é melhor que Jesus. Irmãos, se você quer se comparar com alguém, não se compara com quem te feriu, não. Não se compara com quem te magoou, não. Não se compara com quem tentou te destruir, não. Compara com Ele. Olha para Jesus e fala o seguinte, peraí. Realmente, se eu for me comparar com a pessoa que me feriu, talvez eu vou estar melhor que ela. Deixa eu te contar uma coisa sobre o perdão que talvez não te contaram. Alguém quer escutar? Amém? Vai fazer sentido para você. Muitas vezes, sabe por que a gente não perdoa? Porque a gente tem razão demais. E eu vou te dar razão. Você tem razão para ter rancor? Tem. Você tem razão para ter mágoa. Você tem razão para ter ressentimento. Você tem razão. Eu não vou tirar sua razão, não. Mas essa razão pode te matar de pouco a pouco. Essa razão pode destruir seu coração. Mas hoje Jesus vai trazer cura, amém? Mas, aleluia. Você tem razão. Às vezes a pessoa fez algo tão grave com você que você tem razão para ter raiva, para ter ressentimento. Se não tivesse razão, você não teria. Já parou para prestar atenção nisso? Se não tivesse razão, ninguém teria mágoa, ressentimento. Ninguém quer ficar com sentimento ruim dentro do coração, não. Agora deixa eu te contar um segredo que não te contaram. Sabe quem mais também tinha razão para ter raiva, mágoa, ressentimento? Lê o nome dele aí, junto comigo, ó. Jesus. Isso, nome bonito, né? Nome maravilhoso. Vamos ler mais uma vez. Jesus. Ele tinha raiva, ele tinha motivos, entre aspas, para ter raiva e rancor de nós seres humanos todos os dias. Imagina Jesus. Eu vim aqui na terra, fiz tudo certo, morri no lugar do Gabriel, dou para o Gabriel, estou usando a vida do Gabriel porque eu não vou usar a sua não, amém, irmãos? Não vou ser mal educado não. Você imagina na sua vida, eu vou usar na minha. Eu não posso falar da vida de ninguém, amém? Imagina na sua. Eu morri no lugar do Gabriel, dei saúde para o Gabriel, dei família para ele e ainda assim o Gabriel cometeu pecado. Jesus tinha motivo para me odiar, mas ele me amou. Jesus tinha motivo para te odiar, mas ele te amou. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós pecamos, a gente não peca porque a gente sabe o que está fazendo, não. A gente peca porque, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A gente peca porque, eu estou num dia ruim, eu vou pecar. A gente peca por quê? Porque às vezes a gente está aprisionado nas mãos do mal. É por isso que Jesus fala, vocês não sabem o que fazem. Às vezes a pessoa que te feriu, irmão, tem trauma que você nem sabe. Ô Gabriel, mas o que fez comigo não faz com ninguém. Mas você já parou para prestar atenção na história daquela pessoa? Eu sei que não é fácil falar, mas às vezes a pessoa te feriu, teve um pai péssimo, uma mãe péssima, teve uma história complicada. Mas eu não tenho nada a ver com a história complicada dos outros. Realmente não tem. Não tem. Mas se coloque no lugar do outro de vez em quando. Às vezes você fica chateado com a pessoa que te feriu, mas aquela pessoa tem uma história muito difícil e ainda não recebeu a cura do nosso Senhor. Às vezes aquela pessoa que te fez tanto mal, estava movida por algo que ela achou que ia ser bom. Todo mundo conhece a história de José do Egito, o homem que foi vendido pelos próprios irmãos. A Bíblia faz questão de nos dizer em um determinado momento que um dos irmãos olha para José e fala assim, enquanto esse garoto estiver vivo, a minha vida vai estar complicada. Ou seja, no final das contas ele está pensando o seguinte, se José estiver vivo, eu vou estar arruinado. Às vezes a pessoa que te feriu te via como uma ameaça. Só que ela não sabe que a ameaça não é você. Porque o que Deus tem para você, ninguém pode tirar. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Amém? Aleluia. Às vezes a pessoa te via como uma ameaça. Você já chegou no serviço, 1 mês de serviço já foi promovido a gerente. Você já chegou na igreja, todo mundo já está gostando de você. Você tem uma graça, uma unção, um carisma, as pessoas gostam de você. Você já, sabe assim, entrou no ambiente, já veio a luz do Espírito Santo nos seus olhos.
Aí, por que muitas pessoas tentam nos ferir, irmãos? Porque elas veem a gente como uma ameaça. Só que o que elas não sabem? E é por isso que Jesus diz, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. A ameaça não sou eu, não é você, a ameaça é o diabo. O inimigo das nossas almas é ele. Porque o que Deus tem para Giane, ninguém pode roubar. O que Deus tem para o Gladson, ninguém pode roubar. O que Deus tem para Janice, ninguém pode roubar. O que Deus tem para o João, ninguém pode roubar. Não pode. Podem falar mal de você, tentar te matar. Podem tentar te vender como tentaram vender José. Podem tentar falar mal de você na internet. Podem tentar fazer o que for. O que Deus tem para você, ninguém pode roubar. Amém? Aleluia. Uma vez eu estava numa conversa dessa com a pastora. Irmãos, nós somos seres de carne e osso. Ninguém gosta de pessoas falando mal de você. Ninguém gosta de ser caluniado. Ninguém gosta de ouvir falar algo que você não fez e estão falando que você fez. Até que uma vez Deus me usou para falar com a pastora. Pastora, quantas dificuldades a senhora já venceu? No nome de Jesus, ela várias. Então deixa eu te dizer algo. O que eu disse para a pastora, eu vou dizer para cada um de vocês nessa noite. Não se incomode com quem tentou te caluniar. Não se incomode com quem tentou te ferir. Não se incomode com quem já te feriu. O que Deus tem para você, ninguém pode roubar. Ninguém. Ninguém, nem você mesmo. Jonas é um personagem da Bíblia que Deus fala com ele assim, Jonas, eu não sei se a voz de Deus é assim, né? Mas imagine que a voz de Deus é assim, Jonas, vai pregar em Nínive. Aí Jonas falou, o quê? Eu vou pregar em Nínive. Deus deve estar ficando doido. Chama outro, Deus. Não vou eu não. Chama outro, eu não. Aí Jonas foi dar o jeitinho dele, né? Beleza. Nós estamos em Belo Horizonte, não estamos? Aí Jonas, a Bíblia fala que Jonas pegou um barco, mas vamos supor que Jonas pegou um avião. Aí Deus mandou Jonas ir para onde? Para o Rio de Janeiro. Você quer saber? Deus está me mandando para o Rio de Janeiro? E aí que eu vou para o Rio de Janeiro que nada. Eu vou pegar uma passagem agora, eu vou lá para o Chile, completamente oposto. O Rio de Janeiro está aqui, o Chile está lá. Eu vou fazer isso, ó. Tchau, Deus. Só me mandou, chama outro, hein? Tchau. Jonas não queria, não. Aí Deus falou, tá tentando dibrar logo eu, que sou Deus Todo-Poderoso. Então tá, volta aqui, Jonas. Às vezes você hoje precisa perdoar você mesmo. Às vezes a gente fala de perdão com o próximo. Será que você não tem mágoa, ressentimento, rancor contra você mesmo? Não, eu já cometi tantos pecados, se eu pudesse voltar no tempo, não, eu já cometi tanto erro, eu acho que Deus nem me ama mais, eu acho que Deus nem me perdoa mais, nossa, será que Deus ainda me ama? Ama, Ele te deu vida, te trouxe aqui, te ama. Perdoe hoje você mesmo também. Nem nós mesmos podemos atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Eu também não queria pregar, não. Aí Deus falou assim, não quer? Deus não me forçou a nada, não, Ele mudou minha mente, e Ele quer mudar a sua também, amém? Jonas não queria também não, tá bom, tá tudo certo. Nem você, nem os seus erros, nem os pecados que você já cometeu, nem as coisas que você fez, nem você mesmo pode atrapalhar o que Deus tem para sua vida. Aí Jonas falou assim, não quero, não vou. Aí Deus falou assim, tudo bem, então eu faço acontecer. Então, antes de nós irmos para o segundo e daqui a pouco encerrarmos a pregação, entenda isso. Para perdoar, para deixar de ter raiva no coração, não se rebaixe ao nível de quem te feriu. Porque quem te feriu, sabe o que a pessoa que te feriu quer? A pessoa que te feriu quer que você xinga de volta. A pessoa que te feriu quer que você deixe de sorrir. A pessoa que te feriu, às vezes, tem inveja da sua vida, da sua família, do que você tem. A pessoa que te feriu queria ter o que você tem, mas ela ainda não descobriu o que Deus tem para ela. Vou te dar um segredo para nunca ter inveja de ninguém, amém, irmãos? Alguém quer saber? Levanta a mão. Amém. Aleluia. Todos nós temos um chamado, um dom, uma pedra preciosa que Deus colocou dentro de cada um de nós. Você não precisa ter inveja de ninguém não, irmãos. Não precisa ter inveja do Neymar. Deixa o Neymar com o dinheiro dele para lá. Deixa o Cristiano Ronaldo com o dinheiro dele para lá. Que Deus abençoe o dinheiro dele. Não precisa ter inveja de ninguém não. Porque muitas pessoas ainda não sabem nem o que carregam. É por isso que invejam o outro. É por conta da inveja que às vezes te ferem. Não sei quais pessoas ao decorrer da sua vida te feriram. Ou se hoje você está aqui com rancor no coração. Mas libera elas. Porque nem elas mesmas sabem quem elas são. Libera essas pessoas, amém? Amém. Nós vamos agora para Provérbios capítulo 22. E nós já estamos quase encerrando. Amém, irmãos? Amém. Não se rebaixe ao nível dos seus caluniadores. Falou, deixa. Tem até um louvor assim, não tem? Deixa quem quiser falar. Não importa o que vão dizer. Só eu que sei o louvor?
Amém. Eu tô achando que sou só eu mesmo, Isabela. A Isabela riu, tipo assim, é só você mesmo. Eu já entendi, fui só eu. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 1. Nós podemos ler? Amém. Amém. E nós já estamos quase encerrando essa palavra. Versículo 1 está dizendo assim: a boa reputação vale mais do que desfrutar grandes riquezas. Desfrutar boa autoestima vale mais que prata e ouro. Mais uma vez, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa autoestima vale mais que prata e ouro. O pastor esses dias trouxe essa palavra para nós. E essa palavra quer dizer o seguinte: olha, ter um bom nome vale mais do que você ser muito rico. As pessoas que têm inveja de você, ou que te perseguiram, ou que te caluniaram, só estão esperando um motivo para tirar o seu bom nome. Não deixe isso acontecer. Sabe qual que é o segredo para nós vencermos isso? Para nós mantermos o nome que Deus nos deu e perdoarmos aqueles que nos ofenderam? Entender o seguinte: Deus pôs um nome em nós, e essa pessoa que nos feriu só está tentando roubar. Gabriel foi meu patrão, você não sabe, me xingou na frente de todo mundo. E eu sinto de falar isso para alguém: se você hoje chegou num nível da sua vida que não tem como mais, você já tentou de tudo, orou, já tentou conversar, já impôs respeito, já fez de tudo e não muda, mude você de ambiente, mude você às vezes de grupo de amigos, mude. Não tem aquele ditado dos incomodados que se retirem? Mude. Ah, Gabriel, eu não vou conseguir achar um serviço que me paga tão bem, que tem um ticket de alimentação, isso e aquilo. Mas o que é que vale mais a pena? Um salário aqui, um ticket de alimentação aqui, mas o seu coração cheio de ódio, porque você não aguenta mais olhar para a cara do patrão ou da patroa. Você já acorda e fala assim: Deus do céu, lá vai eu ter que carregar minha cruz de novo, olhar para aquele patrão, que é patroa minha, que parece mais... Não vou falar, parece mais o bicho lá de baixo. Vale a pena continuar num ambiente que tem trazido rancor para o seu coração? Vale a pena continuar num ambiente que tem trazido raiva? Pessoas que têm tentado nos ferir, elas querem tirar o nosso bom nome. Elas querem tirar aquilo que Deus nos deu. E o segundo passo para nós perdoarmos as pessoas é entender o que muda. Repete comigo: eu preciso entender o que muda. Vou te contar o que muda: você continuar tendo o bom nome que Deus te deu. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, não precisa abrir agora, que a palavra dura, ela aumenta a ira, mas a palavra calma, ela desvia. Ou seja, em outras palavras, imagine, é só imaginação, tá? Ninguém aqui faz isso. Ninguém aqui faz isso. Aqui a gente só tem pessoas boas, amém? Estou olhando para cada um. Isso aqui acontece em outra igreja. Outra. Aqui não. Imagina que você está no trânsito ali, Bibi, alguém te fecha, aí o carro, quase que você bate o carro ali. Ó, filho da... Ó, meu Deus do céu. Eu sou crente, não posso xingar palavrão não, meu Deus. Aí, o que acontece com você? Você passou uma tentação, quase que xingou um palavrão. Aí você lembrou: meu Deus do céu, eu sou crente. A Bíblia diz o seguinte: a palavra dura, a palavra ríspida, a grosseria, vou dizer em outras palavras, a ignorância, o palavrão, ele só deixa a outra pessoa estressada. Se você xingar a mãe do outro rapaz, o que vai acontecer? Ah, é? Beleza. Tá xingando a minha mãe? Então tá tudo certo. Deixa eu só te mostrar meu oitão aqui. Aí, se ao invés disso você fala assim: ô irmão, me perdoa, cara, te fechei no trânsito, não foi de propósito, você me perdoa. Quando você mostra Jesus, mostra a calma, a pessoa na hora vai desarmar. Ela já tá indo pra briga também. Ô, você me fechou no trânsito agora, sou? Não, isso aí não pode não. Na hora que ela vê você calmo: ô irmão, tranquilo, cara, ó, tá tudo certo, me perdoa aí, tá? Não, tá tudo bem. Pode seguir seu caminho que eu sigo o meu. Isso vale para amigos, isso vale para casamento, isso vale para tudo. As pessoas que tentam nos ferir querem tirar o nosso bom nome. Deus te deu um bom nome. Qual que é o seu bom nome? Filho de Deus. Qual que é o seu bom nome? A Bíblia diz que Deus hoje nos chama de reis e sacerdotes. Deus hoje te deu uma coroa espiritual. Você não consegue ver, mas Ele te deu. Às vezes o mundo pode te ver como crentinho. Olha lá vai o crentinha. Para Deus não é crentinho não. Para Deus é filho. A pessoa que tenta te ferir, tenta te magoar, quer tirar isso do seu coração, irmão. Não deixa não. A palavra dura, ela aumenta mais a ira, mas a palavra calma, ela, ó... É sempre que a gente acerta nisso? Não. Às vezes a gente
peca nas palavras. A Bíblia diz que todos nós pecamos nas palavras. Mas, sempre que possível, tente falar de uma maneira mansa. Por quê? Porque se o mundo fosse resolvido na ignorância, era para o mundo estar como está? Responde para você mesmo. Se o mundo fosse resolvido na ignorância, era para o mundo estar como está? Não é. Gente, eu vou falar uma verdade aqui que todo mundo já sabe, nós já estamos quase encerrando. Sempre vai ter alguém que é mais ignorante. Vou usar esse termo agora, não profetizando sobre a sua vida, eu profetizo que você vai ser calmo, amém? Amém. Mas só como exemplo, sempre vai ter alguém mais ignorante que você. Eu sou ignorante mesmo, eu sou estupim curto. Não, eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum não, senhor. Não, comigo aqui, não tem não, pode falar comigo o que for, eu tenho meu facão, meu oitão, e é isso mesmo. Você é de briga, eu sou 2 vezes de briga. Você é louco, eu sou trilouco. Irmãos, não vamos ser assim não, isso é obra da carne. Se hoje você tem raiva, rancor, ressentimento no seu coração, não deixe isso não. Por quê? Porque sempre tem alguém que é mais ignorante. No mundo, se o mundo fosse resolvido pela ignorância, não era para o mundo estar como está, não. Como que nós vamos resolver o mundo? Com os frutos do Espírito Santo, amém, irmãos? Amém. Paz, alegria, mansidão. Gabriel, eu vou ser trouxa, não é isso que eu estou te ensinando. Não estou te ensinando a você deixar todo mundo fazer o que quiser de você. Olha lá, vai lá o palhaço. Não, não é isso. Você precisa se posicionar, ó, fulano de tal, até aqui tem um limite. Até aqui você pode brincar comigo. Até aqui eu permiti isso. Até aqui eu permiti aquilo. Você precisa se posicionar. Eu sou cristão, mas eu me posiciono. Sem precisar xingar palavrão, sem precisar alterar. Eu só estou pondo no meu limite. Eu não permito você me tratar assim. Ah, mas é patrão, é patrão. Eu não permito. Não gostou? Tudo bem. Eu procuro um outro emprego. Ah, é amigo. Não entendeu, não respeitou seu limite, não? Então nunca foi seu amigo de verdade. Você precisa impor os seus limites sem perder as estribeiras. Então nós precisamos entender o que vai mudar. O que vai mudar para nós controlarmos a raiva que às vezes nasce no nosso coração é entender que a ignorância não muda nada. Não muda, irmãos. Hoje, pode ser que para você é difícil manter a paciência, manter a calma, mas com o Espírito Santo, com a oração, você consegue isso. Fala com Deus, eu sempre falo isso. Seja sincero com Deus, fala: Deus, tá difícil, Pai, não consigo, eu sou estressado mesmo, não tá fácil, mas me ajuda. E aí você vai ver que com o passar do tempo, você vai orando, e Deus vai começar a te ajudar. Quando você quiser falar, aí Deus vai te lembrar do versículo. Olha, não adianta falar. Nós precisamos alinhar nossa expectativa. O que significa isso? Entender, ó, bater boca, discutir, usar argumento não vai mudar. Hoje tem pessoas na minha vida que eu já fiz isso, amém, irmãos? Tem pessoas que eu olho e falo assim, ó, não vai mudar, não vai. A única chance de mudar ali, ó, é por oração e por jejum. Eu posso falar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não vai mudar. Coloque isso na mente de vocês, isso vai mudar muito a maneira como vocês lidam com o familiar de vocês, como vocês lidam com as pessoas. Para de tentar mudar os outros, a única pessoa que consegue mudar é Jesus. A Bíblia diz que é só o Espírito Santo que convence, não é você falando, batendo boca, xingando, não. Entende isso, você não vai conseguir mudar o outro. E aí você vai ver que a raiva no seu coração vai, ó, abaixando. Agora, para nós encerrarmos, vamos voltar para Provérbios capítulo 3, versículo 18, nós estamos encerrando em 5 minutos, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Deus quer tirar todo o rancor, todo o ressentimento nessa noite, amém, irmãos? Amém. E vou te dizer algo, todo mundo que tem mais de 18 anos já teve experiências que, se não fosse Deus, teria rancor de pessoas, amém? Ou alguém que nunca passou por tentação de ficar com raiva de alguém. Não precisa mentir, não. Não precisa, não. Não precisa. Provérbios capítulo 3, versículo 18. Podemos ler? Amém. Está dizendo assim, ó: a sabedoria é a árvore que dá a vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Para nós encerrarmos, eu te disse que o primeiro passo para nós perdoarmos é entender que as pessoas estão no nível abaixo de nós. Se tivessem bem, não teriam nos ferido. O segundo passo é você entender que raiva não resolve nada. O que resolve é a oração. A gente não vai conseguir mudar o outro, só Deus consegue. E o terceiro e último passo para nós perdoarmos melhor o próximo e termos menos raiva no nosso coração é esse. Olha, vamos ler mais uma vez. A sabedoria é a árvore que dá vida.
E quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Você quer ouvir? Amém. Nós, em menos de 5 minutos, vamos encerrar essa pregação. Você recebe isso em nome de Jesus. Tem uma bênção de Deus gigante para a sua vida. Mas é muito mesmo. Você não consegue imaginar. Você não consegue ver com olhos físicos como é. Mas tem. Mas Deus não vai derramar a bênção sobre a vida de quem ainda tem rancor. Não é fácil tirar o rancor do coração. Nós vamos orar agora, porque a oração tem poder para Deus tirar isso do nosso coração. Mas a Bíblia diz, olha, a sabedoria é a árvore que dá vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. A sabedoria, ela é algo tão lindo, porque onde tem sabedoria, não tem rancor, e onde tem rancor, não tem sabedoria. A Bíblia diz, olha, a sabedoria é algo lindo, maravilhoso. A Bíblia diz que quem é sábio tem riqueza, tem honra, tem vida longa. Deus, Ele quer dar sabedoria para cada um de nós. A sabedoria é a cura para o rancor, é a cura para o ódio. Mas, se você hoje, e é por isso que eu creio que Deus me pediu para encerrar essa pregação com essa passagem, está falando o seguinte, olha, a sabedoria, quem abraça ela será abençoado. Hoje, nessa noite, o que você quer abraçar? Você quer abraçar o ódio e o rancor de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás? Ou você quer abraçar a sabedoria? Faça essa pergunta para você mesmo nessa noite, amém, irmãos? Amém. Deus tem bênçãos para você, mas, imagina aqui, ó. Aqui está o rancor, aqui está o... Isso, rancor, aqui está a sabedoria. Se você abraçar o rancor e falar, rapaz... Realmente, a gente tem motivo para não gostar de fulano de tal. A gente tem motivo para guardar ressentimento. A gente tem motivo. Se você abraçar o rancor, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você está abrindo mão de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Às vezes você se pergunta, Gabriel, eu faço campanha, eu oro, eu jejuo, eu já fui em tal igreja, igreja A, igreja B, igreja C, parece que Deus não me responde de jeito nenhum. Por que será? Podem ter vários motivos, mas um deles é, você ainda está abraçado com rancor. E não está abraçado com a sabedoria. Abrace hoje com a sabedoria, amém, irmãos? Amém. A Bíblia promete riqueza, vida longa, honra, felicidade para quem é sábio. Às vezes você hoje está passando uma dificuldade financeira, está triste, depressivo, ansioso. Por quê? Porque ainda está abraçando o rancor. Eu sei que doeu muito, sei. Não consigo imaginar o tamanho da dor de cada um aqui. Eu sei que existem motivos para ter ódio, para ter rancor. Mas existe um motivo maior, que é Ele. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Jesus e pensamos assim, Jesus já me perdoou de coisa muito pior. Jesus já me perdoou de coisa muito, muito pior. Se eu me abraçar, se eu me apegar a Ele, se eu me abraçar a sabedoria, eu vou literalmente abrir os céus e vai jorrar a bênção sobre a minha vida. Se eu abraçar um rancor, não. Deixa hoje quem te feriu, amém? Fique de pé, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.